empreendedoras, sejam muito bem-vindas ao Empreendedora SEOcast. Esse é o nosso primeiro episódio. É um prazer colocar em prática esse projeto que foi tão sonhado, onde vai inspirar mulheres, dar insights e mudar a sua trajetória no empreendedorismo. Eu sou Amanda, tenho 24 anos, sou proprietária da marca Amanda Beauty, onde eu ministro cursos presenciais, palestras, cursos online e mentorias. Ei, meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro episódio do Empreendedora SEOcast. É um prazer ter vocês aqui conosco. Esse sonho nasceu no meu coração e no coração da Amanda para compartilhar com vocês estratégias reais para ajudar vocês a construírem negócios sólidos e lucrativos. Eu sou Luana Martins, eu tenho 28 anos, eu sou a mamãe do Theo, sou casada, tenho o Instituto Luana Martins há 10 anos no mercado, sou especialista em alisamento, temos 2 unidades. E, além disso, também temos uma marca de cosmético, que é a Marte Hair. E ela é uma marca que já está aí consolidada no mercado, graças a Deus. E hoje temos uma convidada muito especial aqui com a gente. Ela é proprietária do Brie. Ela começou há 10 anos como manicure, construiu uma trajetória sólida na área da beleza, já faturou 1 milhão no digital na Hotmart, é parceira de uma marca referência no Brasil, Volia Cosmético, e hoje lidera sua própria equipe. Daiane, seja muito bem-vinda! Muito obrigada! Nem ousei falar o seu sobrenome, porque ele é muito complexo. Conta pra gente. Gente, é mesmo. Se não bastasse meu sobrenome ser complexo, quando eu me casei, eu coloquei o do meu marido. Então, pensa, uma mistura de alemão com italiano. Então, é Daiane Wernesbach Bringente. Uau, a gente não saberia falar mesmo. Não. É muito difícil, mas muito chique. Muito chiquíssimo. Daiane Wernesbach Bringente. Aí é aquela confusão na Então, hora, o primeiro é o seu e o segundo é o dele. Na verdade, o Wernesbach é dele, o Bringente que é o meu. Tá, perfeito. É um prazer estar aqui com você para todo compartilhar mesmo. Toda a sua trajetória. Já te conheço, já vim em palestras, vejo os seus movimentos do Instagram, sou assim fã mesmo. Sou cliente também do Brie, né? Que é esse cabelo maravilhoso que é do salão dela, que eles arrasam. Profissionais assim maravilhosos, todos capacitados. Conta pra gente como começou a sua trajetória no empreendedorismo. Na verdade, a minha trajetória começou como de várias mulheres que, de repente, você aí do outro lado está assistindo, né? Comecei dentro da casa da minha mãe, na mesa da cozinha da minha mãe, fazendo unhas, né? Então, comecei a fazer unhas. Primeiro, para fazer as minhas unhas, não era um sonho ser manicure, tá, gente? E grande parte das mulheres que empreendem, às vezes, começam algo fora informalmente como um extra, não como um sonho, certo? Então, o meu começou como um extra dentro da casa da minha mãe, para benefício meu, que eu sempre fui apaixonada por unhas, e aí depois isso começou a viralizar, começou as minhas amigas quererem também fazer unhas, e aí estourou, foi muito legal, foi muito bacana. Ah, que legal. E Dai, qual foi o seu maior desafio no início? Eu acho que o maior desafio de toda pessoa que empreende ou inicia um negócio como um extra é você mesma, né? É você enfrentar seus próprios medos, as suas incertezas. Você não sabe se você está andando no caminho certo, se o que você está fazendo está legal. É você enfrentar o não apoio da família, porque grande parte das mulheres que começam seu negócio dificilmente tem um apoio da família. O meu pai, a minha mãe mesmo falava, que nada, não vai ser manicure não, vai trabalhar de carteira assinada, vai fazer uma faculdade. Isso é muito comum até hoje, né? Então, acho que o meu maior desafio, a princípio, foi enfrentar os meus medos, foi ter a incerteza se eu estou andando no caminho certo, e o terceiro foi lidar com as negativas que você tem no início, a falta de apoio, e assim mesmo se manter emocionalmente, eu falo, de pé. Eu acho que esse é um
maior desafio no início. Eu lembro quando eu iniciei, a gente tem muito essa questão, será que vai dar certo? É você realmente colocar o pé ali onde você não tá enxergando. É você confiar, ter o propósito, né? Porque às vezes não é só pelo dinheiro, é pelo propósito. Realmente Deus me colocou assim para liderar, cuidar de mulheres, né? Então é algo além do que uma profissão, é algo além do que o dinheiro. E quando a gente está iniciando, quando a gente não tem muita estrutura, a gente tem muitas travas, muitas travas. E até você tá no processo de destravar, mudar a sua mentalidade, é um tempinho. Então demora um pouco. E a questão também do apoio, a gente mesmo, quando está iniciando, a família é a que menos apoia, né? Família que eu digo, no meu caso, não foi os meus pais, mas, por exemplo, os tios, primos, eram o que menos me davam apoio e até hoje ainda não prestam esse apoio. E aí, até mesmo quando a gente posta algo no Instagram, é raro ter comentários ali ou compartilhamentos de amigos. Às vezes, pessoas que nem a gente conhece pessoalmente estão dando mais valor a gente do que os próprios familiares, que vê a gente ali lutando sempre. Isso acontece, Lu, quando você... É muito mais fácil você aplaudir quem está no palco, certo? A percepção de valor, isso no modo geral, tá? Isso não é só da família, só do amigo, acho que isso é do modo geral, na minha percepção. É muito mais fácil você dar valor a quem está lá, e não quem está caminhando. Quem está caminhando não tem muito crédito, porque às vezes não tem muito recurso, às vezes não tem, não estudou para aquilo ali. E aí você passar a acreditar, apostar numa pessoa que, por exemplo, como eu, comecei a fazer unha na cozinha da minha mãe, quem diria que eu seria uma palestrante? Quem diria que hoje eu seria uma das pessoas que são, dentro da minha área, referência de curso online, sabe? Ser patrocinada pela maior, não é uma das maiores, pela maior marca de gel do país. Então, é muito mais fácil hoje todo mundo aplaudir quem está lá no palco. Mas o processo da caminhada até lá, muitas vezes, ela é solitária. Entende? Então, ela é solitária. Por isso que é importante a gente hoje, você que está me escutando aí do outro lado, está pensando em trabalhar, abrir o seu negócio, entenda de uma vez por todas, a caminhada, por muitas e várias vezes, ela é solitária, porque o propósito, o sonho, ele é seu. Mas, ai, meu marido não me apoia, mas, ai, minha mãe não me apoia, minha irmã não me apoia, meu tio, meu colega, meu amigo não me apoia. Pessoas se afastaram. Eu escutei uma vez uma palavra da Camila Barros, a pastora, e ela disse o seguinte: quando Deus ele confiou a você um projeto, ele não confiou ao seu marido, ele confiou a você. Quem tem que fazer certo é você. Tudo bem que no meio do caminho você acredita, você confia que algumas pessoas vão te estender a mão, mas nem sempre é assim. Então, empreender, às vezes, é um caminho mais solitário, mas vale a pena. Vale a pena, não leve para o coração. Se o teu familiar não está te entendendo nesse momento, as pessoas ao seu redor não estão te entendendo nesse momento, só vai. Isso aí, vocês anotaram isso, né? Porque eu amei. Até eu vou pegar pra mim. Já pega o seu caderninho, sua caneta, aproveita, tá? Anota. Vai anotando. Exatamente. Em que momento você percebeu e teve aquela virada de chave que mudou completamente, assim, o seu negócio? Você como empresária. A minha virada de chave, hoje, né, CEO do Brie Concept, né, um salão que tá no mercado há 2 anos, é um salão bebê ainda, mas é um salão que está se posicionando de uma maneira muito bacana. A virada de chave é transformar a autoestima da mulher. Quando eu fiz a minha primeira unha em mim, Amanda, eu fiquei, assim, apaixonada. Eu falo, caramba, como que eu fui capaz de fazer isso? Eu fiquei apaixonada. Mas quando eu fiz a primeira unha numa pessoa e ela se viu ali apaixonada, linda, deslumbrante por causa, entre aspas, de uma unha, eu falei, caramba, eu gostei disso. Eu gostei disso, sabe? E era uma pessoa muito amiga minha, com uma autoestima baixíssima,
ela estava passando por um processo emocional terrível, ela estava acima do teu peso, e quando ela fez as unhas, imediatamente ela saiu da minha casa, da casa da minha mãe, foi para casa, arrumou o cabelo, se arrumou, coisa que ela não tinha feito há muito tempo. Então, acho que a virada de chave foi exatamente essa. Foi da minha cliente olhar aquilo e falar, caramba, o brilho no olhar dela, eu acho que isso transformou tudo, sim. A minha trajetória também na área da beleza foi marcada muito por isso. Eu comecei com a maquiagem. Então, é realmente aquela transformação, né? Depois eu acabei migrando para sobrancelha, porque eu realmente queria focar nisso daqui. Sim. Aí, quando eu maquiava, teve um caso que eu maquiei uma amiga minha e ela estava passando por um processo depressivo e ela falou, gostou, amou a maquiagem, nossa, me mandou mensagem depois, amiga, eu estava muito mal, eu tinha chorado, eu tô depressiva, mas quando você me maquiou, olhou no espelho, eu me senti a mulher mais linda do mundo. E não é só sobre um procedimento, é sobre realmente transformação na vida das pessoas. É levantar a autoestima, né? A gente faz isso todos os dias. É uma profissão muito linda mesmo. Eu tenho um caso mesmo no salão. Ela era uma cliente ela tinha um nenenzinho, né? De 1 mêsinho. Ela não tinha condição de lavar o cabelo. Ela não tinha tempo. O neném tava meio que sozinha com ela em casa, algo assim. Não tinha tanta rede de apoio. E aí ela ficava ali 15 dias sem lavar o cabelo. Um cabelo cacheado, muito cheio. E aí ela sempre perguntava, ai, Lu, qual é o valor? Lu, qual é o valor? E acaba que lá no meu salão, o valor de uma transformação, ele acaba sendo mais alto do que um valor de retoque de raiz, né? E aí eu passava aquele valor para ela e ela às vezes não tinha condição. Só que eu via ela ali, aquela jornada dela, ela sempre me perguntando, ai, Lu, eu vou juntar mais um pouquinho, que agora vai. Aí eu propus para ela, eu falei, ô, amiga, vamos lá, eu vou te fazer modelo, você me paga só um valor simbólico mesmo para você ser modelo. E ela foi, a gente ficou o dia inteiro fazendo a transformação dela. Mas eu virei ela de costas pro espelho, eu não deixei ela ver o procedimento inteiro. Ela ficou 8 horas no salão, sem se olhar no espelho. E aí, quando ela virou pra ver, gente, ninguém no salão que tava lá conseguiu ficar sem chorar. Porque ela se olhava e ela falava, ai, como eu tô linda, muito obrigada. E, cara, da gente ver isso na nossa cliente, que a gente consegue proporcionar isso pra uma pessoa, é realmente de outro mundo, é lindo. O que a gente vê lá no salão é o seguinte, a cliente ela vai atrás de um corte, ela vai atrás de uma selagem, ela vai atrás de uma maquiagem, mas ela se depara com a identidade dela depois de um corte, depois de uma maquiagem, depois de uma sobrancelha, de uns cílios. Então não é sobre beleza, é sobre identidade. Então, a nossa área, que é a área da beleza, por exemplo, ela consegue devolver não só a autoestima, ela consegue devolver a identidade. A mulher, ela começa, quando ela se olha no espelho, ela não está vendo só o exterior, ela está se vendo por dentro também. Então, isso que também me motivou a sair do meu protagonismo como manicure e ampliar isso como um salão de beleza. E é por isso que nasceu o Brie Concept, e para fazer um aglomerado de serviços que deixa a cliente, proporciona a cliente se ver novamente, por completo, cabelo, maquiagem, sobrancelha, cílios, enfim, todo o tratamento estético. Perfeito. E Dai, vamos falar sobre crescimento e financeiro. Hoje, quais são as suas principais fontes de renda? Hoje a minha principal fonte de renda é o salão. Né? O salão, eu literalmente respiro o dia todo o salão. O salão. Eu fico mais lá do que em casa. Exatamente. Comigo não é diferente. Desse jeito, né? O que mais contribuiu para o seu crescimento financeiro? Um ponto importante que tem que ser dito, né, é o que contribui para o meu crescimento financeiro. Primeiro, você tem que iniciar, certo? Você tem que iniciar com aquilo que você tem dentro das suas possibilidades, ok? Segundo, é fazer gestão. Agora há pouco, né, estávamos falando sobre isso. Você tem que fazer gestão, separar o que é seu e o que é
para investimento. Eu costumo dizer o seguinte, você começa com o que você tem, você só não pode permanecer ali, só não pode ficar lá, certo? Você precisa ter a visão de progredir. Então, como que eu cresço no mercado? Simples, separando o que é lucro e o que é investimento. Então, isso sempre foi uma regra no meu negócio. Perfeito. Quando você tem reserva, você consegue fazer investimento. Você consegue crescer, você consegue ter visão. Agora, se eu recebo X e gasto X, você estaciona, você fica ali. Eu sou a prova viva de que eu fiz isso errado por muito tempo. Eu também. Para eu aprender demorou Eu mais, também. graças Só que a quando Deus. eu percebi que eu tinha necessidade de crescer e eu parei para me perguntar o que estava acontecendo, por que eu não estava conseguindo crescer, eu comecei a fechar ralos. Você começa a fechar os ralos. Aonde está indo o seu dinheiro? E aí você começa a entender que opa, para eu crescer agora, eu preciso de saber um pouquinho sobre gestão. Então, o que é gestão? Separar o que é gasto fixo, o que é investimento, compra de material, de produto e é lucro. Se você tiver uma tabelinha fácil disso, você consegue já Qualquer dar o seu... planilha, né, a pessoa consegue fazer isso hoje em Gente, dia. Não precisa ter ChatGPT. sistema, ChatGPT, não precisa ter sistema caro, não precisa ter nada. É só pegar e fazer divisão ali que Exatamente. Essa é a dor das maiorias das empresárias, da empreendedora que está começando em casa, está com pouco recurso ali, só que aos poucos ela vai aumentando o faturamento e vai sempre gastando mais do que tem. A Lu estava comentando no início da trajetória dela que ela ganhava aquele dinheiro todo no dia e gastava no mesmo dia. Então, se a gente não estudar, fazer uma gestão, a gente não vai chegar longe. Vai ficar estacionado ali, só naquele ambiente. Não vai No progredir. Brasil, a gente não, infelizmente, no nosso país, nós não estudamos desde a fase infantil à fase adulta gestão financeira. Exceto o país da Europa, Estados Unidos, a criança ela já cresce investindo ali o seu dinheirinho, sua moedinha ali. Então, no Brasil, não existe isso. E hoje, eu acredito que é a maior causa de fechamento das empresas. Literalmente porque não consegue mencionar o seu custo fixo, diluir aquilo ali para o cliente. Porque quem tem que pagar o custo fixo do seu negócio é o seu cliente, certo? Então, quando ela não consegue ter essa visão, ela não entende do negócio. Principalmente quando ela amplia o seu negócio. Porque quando é só você, é uma percepção. Mas quando você amplia o seu negócio, você tem que entender de gestão, né? Do produto que você compra, do aluguel que você paga, da sua água, da sua internet. Enfim, tem todo um aparato. Então, assim, Daiane, eu quero começar um negócio, certo? Quantos clientes eu preciso para eu poder manter esse negócio de pé, tirando o meu lucro? Aluguel, internet, água, certo? O cafezinho, o papel higiênico, o detergente, o produto de limpeza no chão. Se você vai contratar uma secretária. Imposto também, né, Dani? Imposto, né? Isso já é uma outra conversa, mas, enfim... O que é o básico? Então eu fazendo isso tudo, bom, vamos lá, eu tenho um custo aí de 5.000 mês para isso aqui funcionar. Agora, o quanto eu preciso de cliente para eu pagar esse custo fixo e X valor que eu quero receber? Porque às vezes no início eu preciso de 3.000 reais para eu sobreviver. Então eu preciso de 5.000 para manter o meu negócio e eu preciso de 3 para eu poder sobreviver. Então, eu preciso de 8.000. Então, você vai atrás desses 8.000. Toda a estratégia que você vai fazer é em cima daquilo que você precisa ter. Não aquilo que você quer ganhar de início. Entende? Primeiro, você tem que manter o seu negócio Exatamente. de pé. Ele tem que, pelo menos, se manter de pé. Se você conseguir manter de pé, já é um bom início. Perfeito. Você acredita que existe um ponto de virada para a pessoa que é empreendedora para ela faturar mais? Um ponto de virada para uma empreendedora faturar mais é o posicionamento,
Não é à toa que vocês falam, né? O mundo se fala do posicionamento. Para você ganhar mais hoje, não basta ser bom. Tem que parecer bom. Você tem que aparecer, né? Então, assim, eu tenho antigamente assim, num futuro muito próximo, né? Não tão distante, vamos colocar aí 10 anos atrás, certo? Há 10 anos atrás, você tinha um salão, a pessoa tinha um salão, e se a pessoa falasse assim, nossa, Daiane, onde você fez o seu cabelo? Ah, eu fui lá na Amanda Beauty fazer meu cabelo. Caramba, que legal, eu vou lá. Correto? Hoje não é assim mais que acontece. Então, hoje não basta ser bom, você precisa parecer o tempo todo ser melhor. Então, eu acredito muito no posicionamento. Até mesmo por sobrevivência de mercado, tá? Você que também está me assistindo, vê um insight aqui na minha cabeça. Minha cabeça é assim, gente, roda o tempo todo. Papel e caneta. Você que vai abrir o seu negócio, eu tenho vergonha de aparecer na internet. Eu sou tímida. Entenda, você pode ser boa lash, você pode ser um bom cabeleireiro, você pode ser uma boa manicure. Se você não tiver dinâmica de mostrar o diferencial do seu negócio na internet, o mercado vai te engolir. Você não se sustenta por muito tempo. É uma dura realidade, Amanda. Mas é uma verdade, e a verdade ela tem que ser dita. Quantas cabeleireiras que eu recebo lá no meu salão, querendo trabalhar, cabeleireiras maravilhosas, mas que hoje se veem sem cliente. Exatamente porque a internet inovou tudo, e aquela senhorinha que fazia o cabelinho lá no pontinho dela, ela simplesmente ficou sem cliente. Por quê? Hoje a concorrência está na palma da tua mão. Hoje não é só uma mecha, é uma mecha criativa, um fundo de clareamento. Aquela que fazia a mechinha tradicional que bombava, não bomba mais, porque as técnicas se renovaram. E aquela cabeleireira que não tem essa dinâmica de internet, de ver o que o mercado está exigindo, ela ficou para trás. E ela se viu sem cliente, né? Se viu frustrada com o mercado. Essa questão da rede social, como é importante. E eu vejo muitas profissionais da área da beleza postando aqueles vídeos. Gente, tá um saco empreender na área da beleza. Não, porque tem que fazer isso, aquilo. Cara, realmente, se você não fizer, o mercado vai te engolir. Ele vai te engolir. As pessoas estão muito visuais, querem viver mais a experiência. Antes, não. Pelo avanço da internet, isso mudou completamente. Então, realmente, se você não se inovar, se você não buscar conhecimento conhecimento de ser bom, fazer a gestão, não vai se destacar. Vai ser sempre a mesma. Mas vamos lá, existe uma única estratégia que faz com que você não apareça e venda muito. Uhum. Qual é? Eu não sou de aparecer, mas eu estudo. Eu estudo, eu me aperfeiçoo. Então, quando eu estudo, eu me aperfeiçoo, eu atendo aquela cliente. Então, eu presto um bom atendimento, eu estudo, me aperfeiçoo. Aquela cliente sai deslumbrada, com o cabelo, com a sobrancelha, com a maquiagem. O que ela faz? Ela acaba te indicando que é o boca a boca. Eu tenho profissionais lá no salão que praticamente não postam nada durante o ano, mas a agenda é lotada o ano inteiro. Como? Um bom serviço. Então, você não tem essa dinâmica de internet, mas como que eu vou ganhar dinheiro? Faça um bom marketing no tete-a-tete com a sua cliente. Porque tudo bem você não ser da internet. Agora, se você, na frente da tua cliente, não prestar, no mínimo, um bom serviço, um bom marketing do teu negócio, aí o negócio desanda de vez. Então, eu tenho que te atender bem, eu tenho que ter uma técnica legal, te oferecer um café, te oferecer um cappuccino, e ali você se sentir acolhida, se sentir amada, gostar da minha técnica. Você gosta tanto que vai falar com a Luana. Aí a Lu vai vir e por assim você vai galgando. É um caminho às vezes um pouco mais lento? Mas se eu falar que não dá certo, eu tô mentindo. Porque a experiência que eu tenho dentro do meu negócio é esse também.
E também Mas tem que estudar. tem que estudar, não adianta. Para quem está começando, muitas pessoas começam e já quer ter o próprio espaço. Fala, não, é meu sonho, é meu sonho. E eu sempre falo para minhas alunas que já saem do curso, faz uma parceria com o salão, porque lá você vai ver a movimentação, vai ter visibilidade de outros clientes, de outros profissionais, e você não vai ter acesso ali de começo o empreender de forma tão dura, que é o que? A gestão, é o financeiro, é o aluguel que tem que pagar, é o biscoito que tem que comprar. Então, faça isso. Você vai pagar ali a porcentagem do valor e você vai focar no quê? Na sua técnica, no seu conhecimento, em ser bom, né? Agradar o cliente. Então, isso funciona muito. E depois, futuramente, né, montar um espaço. Sim. Trabalhar no salão te dá visibilidade, né? Você acaba consumindo muita energia quando você tem que ser gestora e ainda tem que trabalhar, correto? Agora, cara, eu quero focar na minha técnica. Vai para um salão. O salão já tem a secretária, já tem a internet, já tem um cafezinho, já tem tudo. Já tem a tia que limpa. Então, eu vou focar só no meu conteúdo, o tempo que eu tô ali ocioso entre uma cliente e outra, tô sem cliente naquele dia, eu vou estudar, vou pegar meu telefone, eu vou estudar. Hoje, Amanda, a gente tem uma ferramenta importantíssima que é o celular. As pessoas hoje não querem estudar, quer ficar vendo TikTok, quer saber da vida do artista, o Big Brother Brasil, e esquece de ser a protagonista do seu próprio negócio, ou seja, esquece de ser a CEO. Certo? Então consome tantas coisas na internet e esquece de consumir aquilo que vai fazer você se destacar. E isso é o mal do século. Você entende? E a gente tem uma arma poderosa na mão. Então, o conselho que você dá para suas alunas é o conselho que eu dou para qualquer pessoa que está nos assistindo. Você entrou numa área, você tá boa, você sabe fazer uma sobrancelha impecável. Entre num salão, lá você vai ter visibilidade, os clientes que estão em volta vão te observar, vão te olhar. E entre um cliente e outro que você, às vezes, não tem logo no início uma agenda cheia, você vai estudando o marketing do teu negócio. Porque não é você estar lá no Brirê, por exemplo, que eu não tenho que estudar marketing do meu negócio. O salão tem que se virar. Não é bem assim. O salão, ele funciona como um parceiro do profissional. Então, o protagonista da sua história é você. O salão tá ali como um apoio, tem o marketing do salão, mas quem prova todo dia que é boa é o profissional. Até mesmo para essa pessoa tá passando ali pelo seu salão. Mas, futuramente quero espaço. Tá, e a estrutura do Instagram você fez? Você criou o seu nome? Fez ali um posicionamento? Para quando você sair, você montar o seu próprio negócio? Então, muitas pessoas pecam nessa parte, né? Da rede social, de se posicionar, de estudar também, né? Que é muito importante. Você ser dona do seu próprio negócio não precisa necessariamente de eu ter a minha sala comercial. Parece sim que, para eu me sentir dona, Lu, eu tenho que alugar uma sala, eu tenho que colocar uma poltrona, eu tenho que colocar um casadinho, um biscoito, eu tenho que fazer, assim, um auê. E não é. Você pode ser CEO do seu negócio sendo uma prestadora de serviço. Eu falo que o que separa o profissional do salão é somente o espaço ali. É aquilo que você falou, ela deixa uma porcentagem para o salão, mas a porcentagem do salão, muitas das vezes, não é nem para ter tanto lucro. O nosso lucro, ele não é tão grande, entende? É para manter o espaço, tudo. Mas, contrapartida, o restante que fica para ela consegue se posicionar no mercado, ela consegue chamar um filmmaker para fazer um dia de conteúdo. É o que divide o empreendedor que tem a cabeça, a mentalidade pequena, de um empreendedor de uma mentalidade alta. É que o que define você ser CEO do seu negócio não é o espaço, e sim o seu posicionamento. A mentalidade. A mentalidade. Você não precisa alugar uma sala, não. Você pode trabalhar num lugar, você pode prestar serviço num lugar e ter uma agenda lotada de cliente. Agora, não. Estou com uma agenda lotada de cliente, agora eu quero abrir o meu espaço. Agora eu tenho recurso para isso, eu tenho cartela de cliente, eu tenho nome. Aí, outros 500. Aí, ótimo, maravilha. Mas enquanto você está galgando e buscando o seu espaço
no mercado, o salão é uma porta De maravilhosa. entrada, né? É. Aproveitar que a gente tá falando de liderança, de gestão, qual foi o seu maior desafio que você enfrentou com equipe? O maior desafio com equipe é você lidar com pessoas, é desafiador, né? Demais, né? Lidar com pessoas. Quando você é um profissional sozinho, né? O seu patrão é você. É uma coisa. Agora, quando você lida com várias pessoas, é totalmente diferente. A forma de um não é a forma do outro. A forma de conversar com A não é a mesma forma de conversar com B. E aí, qual é a mente de um grande líder? É começar a estudar inteligência emocional. Né? É o que a gente fala tanto hoje, né? De inteligência emocional. É clichê. Pode ser clichê, mas se não estudar, você também fecha o seu negócio. Tem pessoas que têm uma aptidão muito grande para lidar com o cliente, num atendimento, mas não tem para lidar com a equipe. Porque lidar com a equipe, a conversa é totalmente diferente. Então, acho que o maior desafio hoje é você entender o jeitinho de cada um e você se estudar como que você vai lidar com o jeitinho de cada um. É desafiador? É, mas tem como. Teve até a situação de pessoas que vieram para mim, como você lidera? Como você faz? Uma aluna me perguntou recentemente e eu expliquei como funcionava, né? Eu falei, olha, você tem que se posicionar nessa situação. Ela falou que, eu botei uma pessoa para trabalhar comigo, mas ela pagou metade do aluguel e ela falou que é a minha sócia. Eu falei, amiga, você tem que se posicionar. Não é assim que funciona. Quando a pessoa está trabalhando para você, você tem que estabelecer muito bem, né? O que a pessoa tem que fazer, o que não pode. Os acordos, né, tem que ser muito certinhos para não ter interferência. Então, a maioria das pessoas também tem muita dificuldade, porque quem tem espaço, beleza, saiu do salão parceiro, vai montar o próprio negócio, depois quer montar a equipe. Só que aí não estuda, ou às vezes não sabe liderar, não tem amor, né, no que está fazendo com as pessoas ali, ter paciência de treinar também, porque é muito difícil. Às vezes a pessoa não vem completa. Você tem que ensinar ela como atender o cliente, às vezes, como se direcionar. Fala, amiga, você vai chegar aqui, você vai abrir a porta, você oferece um cappuccino, se cair no banheiro e você vai começar o procedimento. Tem gente que não tem isso, não tem. A pessoa, literalmente, ela é um bebê ali no espaço. Então, você tem que realmente pegar ali e treinar ela. E aí, a pergunta que não quer calar é, eu consigo fazer isso com todo mundo no mesmo tempo? Às vezes não. Às vezes, se eu pegar um profissional e falar, olha, é assim que você atende, ela pode até se ofender. Então, existe todo um estudo, existe todo um tempo para que isso possa ser visto pelo outro de maneira simples, sem ofensa. Você entende? Por exemplo, você vê muito em salões antigamente, e antigamente não, acho que até hoje em si, as manicures atendendo de rasteirinha. Leg, rasteirinha. Não tô, tá, gente? Por favor, fazendo nenhuma crítica em relação a isso, correto? Mas, quando as pessoas entram lá dentro do Brie hoje e vê a minha manicure de salto alto, maquiada, cabelo escovado, uniformizada, ela fala, caramba, eu nunca vi uma manicure assim. Mas isso começou como? Eu falando de uma forma sutil, chamando a atenção de uma forma sutil. Olha, Amanda, você é manicure. Eu entendo que você gosta da leg, que a leg ela é confortável, o chinelinho ele é confortável, mas entenda, quando você se arruma, o primeiro impacto é muito importante para o cliente. O segundo, quando você for colocar, aumentar o seu valor ali, ó, dinheiro no seu serviço, você não vai ter tanta dificuldade. Você entende? Então, eu comecei a trabalhar isso de uma forma muito sutil. Então, hoje a minha manicure, ela usa salto. Ela usa, não usa leg, ela usa uma pantalona. Eu dei alternativa, vamos usar uma calça pantalona mais larguinha para ficar com aquele ar de empoderamento. Vamos deixar o cabelo alinhado. Então, existem formas e maneiras de você lidar com o seu profissional. É desafiador? É. Por isso que eu falo, é importante estudar ali inteligência emocional,
comportamental, porque às vezes o comportamento do seu colaborador, ele é inconsciente, ele já veio de lá de trás, às vezes ele tem anos de profissão, ninguém nunca teve uma conversa assim com ele, mas tem jeito? Para tudo tem jeito. Essa questão também de como a gente se porta para o cliente, nossa, é transformador. A partir do momento que eu investi tanto no espaço aconchegante, aí eu ofereço lá um cappuccino, me visto bem, a pessoa já no inconsciente dela, se ela cuida de tudo tão bem, ela vai cuidar de mim melhor ainda. Exatamente. Já é no inconsciente dela. Então, ontem eu atendi uma cliente e ela falou: tem uma pessoa próxima de mim que quer tentar e tal, mas ela não dá contrapartida. E ela me elogiou. Ela falou: nossa, aqui é muito limpo, tem uma recepção, tem tudo certinho, produtos de qualidade. Eu falei: realmente. Então, olha como é que é a percepção do cliente. Hoje eu posso cobrar R$200 uma sobrancelha e as pessoas não pedem desconto por conta do meu posicionamento no Instagram, no atendimento, em tudo que eu faço é com excelência. Então, após fazer a brow lamination, eu dou um kit ali para a pessoa cuidar das sobrancelhas. Então, eu tô sempre assim buscando conhecimento também. Teve até uma situação que eu postei no Instagram que veio um lote errado de um produto para mim e aconteceu algumas intercorrências, né? E eu falei: cara, isso vai me demonstrar muita fragilidade, mas eu vou postar. Só que não, me deu mais força ainda, porque outras profissionais se identificaram com aquela postagem, né? E as pessoas foram falando: caraca, é isso mesmo, Amanda, não, tem que falar. Então, olha como é que o posicionamento, como a gente se coloca em uma situação, gera valor, né? Sobre tudo que a gente faz. Exatamente, é isso aí. Quando você se posiciona, um posicionamento nem sempre é só para agradar quem está te assistindo, ele também é para alertar quem está assistindo. Uhum. Porque quem olha assim a nossa vida, nossa, todos os produtos que ela usa são maravilhosos, de fato são. Mas quando vem um lote que é ruim e você se posiciona, a pessoa também fala: caramba, ela também tem desafios como eu tenho. Ela também passa por isso. Ai, meu Deus, achei que era só comigo. Exatamente. Quando eu fazia unha, quando eu mostrava no Instagram a minha unha descolada, olha, houve um descolamento. Eu também mostrava: olha, minha unha tá descolando. As meninas: poxa, mas o meu também tá. Aí, quando eu descobria que era a minha cabine, quando eu descobria que era o gel que eu trabalhava, na época, antes de ser parceira da Volia, quando eu descobri isso, que eu mostrava, eu ajudava quem estava me assistindo, porque o meu público também era nail designer, assim como eu. Assim como você, fala de alisamento capilar, né? Sim. Quantos produtos que as pessoas passam no cabelo que não alisa o cabelo, né? Então, quando você mostra: olha, isso aqui deu certo, caramba, que legal, mas isso não deu certo pra mim, caramba, comigo também não deu, parece que é só comigo. Não, aconteceu com a Amanda. Então, o posicionamento, ele tem que ser claro, ele tem que ser verdadeiro. Transparente, né? Porque as pessoas querem ver muito mais a verdade do que só uma vida perfeita, o luxo ali que todo mundo quer. A vida não é um morango. Uhum. Antes o Instagram, ele dava muito ênfase nas vidas perfeitas, né? Viralizava mais. Naquela época, curso de vender curso, coach. Hoje mudou. Hoje é mais rotina, pessoas normais. Então as pessoas gostam de ver. Elas não querem ver só um antes e depois no nosso trabalho. Sim. Então é muito mais além do que isso. É realmente mostrar o bastidor, a forma como você fala, se posiciona, trata o cliente. Isso faz muita importância. Agora a gente vai falar sobre um assunto polêmico, mas que eu acho que foi transformador para você, que para mim também tem sido uma dificuldade, mas eu consegui vencer no começo. E hoje eu tô caminhando no digital, que é as vendas dos cursos, né? Você já faturou mais de 1 milhão no digital. Na sua visão, qual foi o principal fator que fez de sair do zero e escalar isso de verdade? Necessidade, né? Ninguém escala um negócio sem necessidade, certo? Foco, um boleto para pagar, enfim. Eu escalei no digital e eu acho que eu sofri uma das melhores ondas do digital, né? Apesar de ter sido num período muito difícil mundialmente, que foi a pandemia. A pandemia foi um momento muito difícil. Eu mesmo perdi uma tia na pandemia. Acredito que muitos que estão nos assistindo perdeu alguém na pandemia, mas vamos direto ao ponto.
o que me fez sair de uma manicure que fazia unha ali para vender 1 milhão de curso online? Foi exatamente a necessidade que a outra pessoa lá do outro lado tinha de abrir um negócio. Muitas pessoas na pandemia perderam seus empregos, ficaram muito mais tempo dentro de casa, uns queriam uma renda extra, e aí aconteceu o quê? Ninguém podia sair para poder comer, ninguém podia sair na loja para poder comprar, se vestir, ninguém podia nem ter lazer na pandemia direito. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a usar o seu poder de compra muito mais rápido. Né? A gente vê aí no mercado, várias empresas alavancaram o seu negócio dentro do online por conta da pandemia. Então, a tristeza de muitas, como foi a Covid-19, fez com que várias empresas físicas fechassem, mas o online estava bombando. Então, foi nessa época que eu comecei a entrar para dentro do online. Eu já dava curso presencial a nível Brasil, né? E aí, quando chegou a pandemia, as minhas alunas ficaram sem curso. E começaram a me pedir, grava online. E aí eu falei, caramba, vou ter que gravar esse negócio de online. E eu literalmente gravei sem nenhuma expectativa. Apesar de saber que o mundo digital estava bombando, mas eu... Você gravou no telefone? Como é que foi? Conta pra gente. Eu atendia o dia todo, escondida num prédio, porque quem tinha salão de rua... Tinha que fechar, mas eu trabalhava numa sala comercial, então ali eu conseguia atender. Eu atendia o dia todo e gravava o curso online de 9 horas da noite até 3 da manhã. Meu Deus. E muitas das vezes eu gravei com a roupa que eu tava, sem maquiagem. Eu não tinha direcionamento nenhum disso. Eu só fui gravar. Tinha uma amiga minha, acabou virando uma sócia minha, e eu gravava ali na mão dela, no meu telefone. Cheguei a chamar uma pessoa para me gravar, mas as gravações não ficaram tão legais. Eu falei, vou gravar no meu próprio celular mesmo. Limpava a câmera com um tripézinho ali e gravava. Do jeito tudo louco, mas que me vendeu aí nos primeiros 45 minutos de carrinho aberto, eu faturei 48 mil. Uau. Eu não imaginava jamais, nem nos meus melhores sonhos, que eu ia vender... Eu não tinha expectativa de vender 10 cursos, que dirá 48 mil. E quando você olhou ali e falou, nossa, isso deu certo. Qual foi a sensação, assim? Me senti milionária, né? Maravilhoso. Milionária. Eu me senti, assim, no auge da minha fama. Eu falei, meu Deus, esse negócio é bom demais. Encontrei o potinho de ouro. O tio Patinhas. Eu falei, não, peraí, como é que é? E aí eu fui vendendo, eu instalei o aplicativo da Hotmart e tem um barulho da moedinha. E aí eu sempre deixava, até hoje deixo meu celular para vibrar, e eu falei, vou deixar meu celular tocando. Eu não sabia que o pessoal comprava curso online na madrugada. O pessoal comprava meu curso a madrugada inteira. Eu acho que é porque fica o dia todo atendendo, aí de noite pega para olhar e estudar. Como eu falei, como a pandemia as pessoas ficavam muito dentro de casa, acabava que a pessoa ficava ali na madrugada ali no telefone. O aumento de tela aumentou muito, né? A visibilidade, o acesso ao celular aumentou demais. Então, o celular era a sua ferramenta de trabalho, onde você se distraía e tudo. Então, foi muito bacana, assim. Eu olhei o negócio e falei, caramba, isso foi muito bom. Uhum. E ali eu fiz lançamento durante 2 anos consecutivos. E aí... eu bati aí 1 milhão em vendas dentro do online. E detalhe, tá? O Expert na Fibra, que foi o meu primeiro curso, eu não atualizei ele durante 1 ano. Sem nenhuma aula atualizada. Só foi vendendo. Só fui vendendo. E as alunas? Ele é o que mais vendeu de todos? É o que mais vendeu de todos. As alunas, elas mandavam feedback, que estava gostando? Como é que foi o retorno? Era uma loucura, né? Elas mandavam feedback que estavam gostando. Eu tinha um grupo no Telegram, onde eu dava aulas também no ao vivo. Eu ajudava as meninas, dava todo o suporte para elas, porque o vender curso, Amanda, ele é uma delícia, mas o por trás disso que é cansativo. Eu acho que vender ali, você gravar as aulas é lindo.
mas as meninas têm dúvidas, Uhum. sabe? Às vezes você pode dar o conteúdo mastigado, que sempre vai ter aquela aluna que ela vai ter dúvida. Então, eu tinha um grupo e eu tinha um encontro com elas uma vez na semana para sanar todas as dúvidas, era bem legal. E ali a gente falava sobre outros assuntos, que era empreendedorismo, gestão de negócio, como abrir o seu primeiro espaço, era tudo. Eu era psicóloga, eu ensinava, eu era mãe, eu era a pastora que dava uma palavra. Me dá um conselho, Dai, porque a Amanda já tem o curso dela gravado. Eu quero começar a me posicionar também no digital, fazer um curso. Eu tô tendo uma demanda de cabeleireiras que estão visitando meu perfil. E por eu ter uma técnica de alisamento, isso tá começando a me incomodar eu não estar ali no digital, né? Qual conselho você me daria para eu que vou começar agora? Pegue um cabeleireiro, certo? Uhum. Primeira coisa que você tem que bater é na dor. Você vende aonde? É na dor. Certo? Qual é a dor do teu público? Quem te procura é cabeleireiro. Sim. Correto? Você quer vender curso para cabeleireiro. Então vai no ao vivo. Pega um story maker, alguém que possa te gravar no próprio telefone, sem muitas firulas. Pega o cabeleireiro, faz uma entrevista com ele. Vamos lá, João, qual é a sua dificuldade? Não, eu uso esse produto, eu não sei onde eu tô errando, minhas clientes, eu tô perdendo cliente, né? Agora eu vou te mostrar a minha técnica. Eu não vou colocar a mão nesse cabelo. Eu vou te mostrar o passo a passo desse cabelo. E você vai transformar a história do João. O João fez aquele cabelo com seu produto, com a sua técnica. Caramba, deu super certo. Você vai gravar um depoimento do João. Naquele dia, você vai gravar o depoimento do João com uma semana, você vai gravar o depoimento dele com 15 dias, você vai fazer um acompanhamento do João de no mínimo 2 meses. Quando chegar no final dos 2 meses, fala, João, o que mudou de lá para cá? Uau. Porque você não vende técnica, você vende história. Gente, Faz total sentido. Gente, eu tô aqui quietinha porque eu tô anotando tudo que essa maravilhosa tá falando, tá? não, Realmente tá me dando assim, muitas insights que eu tô amando, tá? Você não vende você é técnica, maravilhosa. você vai vender história. Então, o que vai vender? O que vai alavancar o nome da Lu? É a Lu? É. Mas a história, o resultado do João. Porque o resultado do João é a dor de muitas que tá assistindo. Verdade. Então, essa é a melhor técnica. Essa é a melhor história hoje. Você pode gravar um curso online. Tem que ter? Tem. Tem que ter. Com seus produtos, a chapinha que você usa, o secador que você usa. Por mais que seja evidente para muitos, tem muitos que não é evidência. Você entende? Ela quer saber os mínimos, o olhinho que você passou para finalizar. Ela quer aquilo. Primeiro, você tem que ter um curso online, um curso bem estruturado, certo? Mas o que vai fazer você vender no dia a dia é história. Então, pega aí um cabeleireiro como seu modelo, ensina ele vai ficar maluco, pirado. Filma a sensação dele de ter visto aquele cabelo que ele transformou, ir pro lavatório, vai lavar, e quando ela voltar, tá liso. Ele vai falar, meu Deus. Eu acertei, né? Eu acertei. Você acertou, ele acertou, e quem tá assistindo vai se identificar. puxa tanto pro lado dela como educadora e também pela marca que ela já tem, que ela pode fornecer esse produto da marca dela para outros profissionais, né? E se ela for uma pessoa que quer ganhar dinheiro de verdade, ela pode, sei lá, indicar o secador que você usa no link da Shopee. Hoje em dia todo né? mundo posta os links lá justamente porque tá o muito óleo que fácil. você usa, a chapinha que você usa. E se você quiser um conteúdo mais completo, a luminária que você usa para poder tirar foto, para fazer aquele vídeo, porque também é uma dor, né? Acerta ali o cabelo fica lindo, mas não sabe como é que vende. No meu curso online, tem a lista de materiais, né? Aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu já sabia dessa afiliação da Shopee. Aí eu criei a lista de materiais com os links da Shopee, clicável. A pessoa clica e já vai direto para o Shopee. Aí, quando eu comecei a só postar as coisas do estúdio, decoração e tal, eu tirei o primeiro mês R$ 1.500.
Eu falei, meu Deus, já é praticamente o meu aluguel aqui da sala. Então, hoje, a gente que tem essa visibilidade, tem várias formas de ganhar dinheiro. Tem que aproveitar. Ainda mais com TikTok Shop, agora veio o Instagram Shop, né? Então, se alertar aí essas plataformas, essas tendências e entrar dentro. Tá sempre se inovando, né? Exatamente. Se você tivesse que recomeçar no digital, assim, do zero, o que você faria, assim, o primeiro passo? Se eu fosse hoje entrar do zero, né? Uma pessoa que não tem dinâmica nenhuma com Instagram, com stories, nada, né? Você do passado, né? Eu no passado. Só abre a câmera, começa a ser você, né? Tem que ser você, não tem jeito. As pessoas se conectam com quem erra, com quem fala errado, com quem solta palavrão, com quem abraça uma causa. É espontâneo. Né? Então, seja você. E não fica perguntando o que o... Ai, pergunta seu pai, sua mãe, vai lá olhar, como é que eu tô? Não. Escute menos, escute mais você do que os outros. Certo? Então, deu vontade de falar? Fala. Deu vontade de aparecer? Apareça. Ah, mas eu preciso me arrumar, eu preciso me maquiar. Não, depende. Você está iniciando. Para qual público que você quer falar? Você quer falar com um público de alto ticket? Eu não posso aparecer descabelada. Mas não, eu só quero aparecer mesmo. Só quero começar mesmo. Fazendo um vlogzinho ali da minha vida, para depois eu ir aonde eu quero ir. Então comece. Grave lá o seu stories. Não se assista. Não se assista. Que quando você se assiste, você começa a se cobrar daquilo que você não é. Você começa a querer criar um personagem de você quando você se assiste. Você começa a pôr defeito no cabelo que subiu, você começa a pôr defeito no batom que você não passou, você começa a pôr defeito em tudo. Então, coloque uma roupa que você se sinta confortável, que a alça do sutiã não esteja aparecendo também, por favor, né? Penteia seu cabelo, lave a cara, escova o dente, respire fundo mesmo, respire, tenha clareza daquilo que você vai falar. E vai. Se no meio ali do stories você errou uma palavra, alguma coisa, vai. Comece. Eu lembro do meu início. Eu era a pessoa que eu gravava, às vezes eu tava falando tudo errado ali. Às vezes a palavra, um monte de coisa eu pegava e postava. Falei, vou postar assim mesmo. E assim que as meninas começaram a se identificar, e elas falam até hoje, Lu, eu gosto de você desde o início, que você postava tudo. Você postava quando seu carro acabou a gasolina. Você postava quando você esquecia que tinha que comprar shampoo pro salão. Eu postava coisas bizarras. Hoje em dia eu podo um pouco. Mas foi assim que elas se identificaram, porque eu realmente estava postando sem filtro, sem me esconder num personagem mentiroso. Qual foi a estratégia que mais te trouxe retorno no digital? Você falou do seu curso, né? O inicial. Aí depois você lançou outros, né? Mas é diferente a modalidade, como é que é? Na verdade, eu aperfeiçoei aquilo que já existia, certo? Aí veio a técnica do molde F1. Antes a gente só trabalhava com tip, com fibra. Veio o molde F1, então eu vim com uma outra pegada, que era o molde. Porém, o que me fez vender foi justamente o que eu falei com a Lu. É prova social. O quanto o teu conteúdo transformou a vida da Amanda. E aí a Amanda vai lá, gravou um depoimento. E quem tá assistindo, ela fala, caramba, se a Dai transformou a vida da Amanda, ela vai transformar a minha também. Mas você fazia o quê? Pedia as meninas para gravar depoimento e postava no Instagram? Na verdade, quando você tem uma comunidade, quando você grava o curso online, as pessoas compram o teu produto, automaticamente, quando você tem essa proximidade com elas do outro lado, como mentoria, no Zoom fechado, no Meet, quando você responde uma dúvida dela, você manda um áudio, não, vamos fazer assim, olha, eu vou te falar. Quando você dá atenção, automaticamente ela retribui. Quantos depoimentos chegavam assim, do nada, Dai, nossa, lembra quando você sanou aquela dúvida que eu tinha? Caramba, como que eu melhorei? Então eu pegava aquilo e mostrava para todo mundo, olha, meu curso, não é eu que tô falando que ele é bom, são elas que dizem que é bom. A prova social. É a prova social. Fazer acontecer, verdade. Primeiro você... Por isso que eu já falei, hoje eu começaria diferente. Eu já começaria fazendo esquenta no meu Instagram com coisas ao vivo, no tete a tete, com outros profissionais. Sabe, às vezes seu curso no presencial, tá? Eu não sei. Seu curso no presencial vale R$5.000. Tem cabeleireiro que não tem R$5.000 para investir no teu curso, certo?
mas ele é um lead qualificado. Você vai pegar ele com a dúvida dele, com a dor dele, o sofrimento dele, vai gravar tudo isso, a história dele real, e depois você pode pegar esse depoimento real e colocar um tráfego. Adorei a ideia. Você joga lá um tráfego, vai ser bom para ele, vai ser lucrativo para ele, porque agora nunca mais ele vai errar no alisamento. E vai ser bom para você que você tem uma prova ali no ao vivo que realmente o meu produto, a minha técnica é boa. Fez diferença. Fez diferença. Salão de beleza explora profissionais ou os profissionais estão menos comprometidos? Perguntas polêmicas, né? Antes de você falar, eu tenho muitas clientes empreendedoras, né? E meus pais também são empreendedores, amigos meus. E todo mundo tá falando dessa deficiência do mercado de profissionais para trabalhar. Não tem nem profissional, quem dirá qualificado, né? Tá então difícil. tá difícil essa questão. Vamos lá, eu não acredito que o salão, ele explore... Vou falar do Brie Concept, ok? Vou falar do meu salão. Sim. Eu, Daiane, eu sempre valorizei muito a mão de obra. Mão de obra, para mim, é em primeiro lugar. Antes de qualquer coisa, antes do profissional entrar dentro do meu salão, ele teve toda uma história, investimento. Então, eu valorizo muito o profissional, certo? Então, dentro do Brie Concept, eu não exploro ninguém. Muito pelo contrário, nós somos muito parceiros. Mas vamos lá. Por que existe essa fala aí? Infelizmente, Amanda, uma coisa tem que ser dito. Profissional da área da beleza, ele precisa, como qualquer área, a todo momento se aperfeiçoar. E se ele não se aperfeiçoa, quem paga a conta disso é o salão. E aí, por que muitos salões acabam fazendo promoções extremas e pagando pouco profissional? Porque o salão, para se manter, ele tem um custo muito alto. E aí eu tô com um profissional dentro do meu salão que ele não se posiciona, dando um exemplo. Ele não se posiciona, ele não aperfeiçoa uma técnica. Então, tem salão que contrata qualquer mão de obra, porque ele só quer ganhar na quantidade, ele não está pensando na qualidade. Então, às vezes, o problema não é o salão. Às vezes, o problema está no profissional que não se profissionaliza de fato. Não tem essa clareza de que eu preciso melhorar. Então, eu não acredito, não, que o salão ele seja um explorador de profissional. Mas se tem salão fazendo isso, primeiro que é errado. Mas antes de você criticar, procure saber se quem está lá dentro está se qualificando. Porque quando você não se qualifica, você tem uma equipe gigantesca fazendo mais do mesmo. Igual tem um salão próximo da gente, né? Todo mundo fala na questão de ter muitos profissionais, mas não serem todos qualificados, né? Às vezes a gente tem aquela impressão que bota qualquer um só para o fluxo, atender a demanda. Aí eu já ouvi histórias e tal, muitas pessoas falam, eu falei, gente, eu não quero pisar no salão, porque, exemplo, se o meu cabelo, eu for retocar a cor do meu cabelo cair, o que eu vou fazer? Então eu tenho essa resistência. Agora, no salão, eu já vi que você faz eventos com os colaboradores, eles fazem curso, não sei se é o salão que investe nos cursos, isso é muito importante. Eu também tenho equipe e eu também pago o curso para elas. Ah, Amanda, eu não tô com condição, mas eu quero, é isso que eu quero. Beleza, vamos fazer, vamos investir aqui. Se é uma pessoa que vale a pena, eu faço tudo. É o que eu falo, né? O salão e o profissional, os dois têm um papel muito importante. Para eu não ficar trabalhando com promoção, colocando a mão de obra do meu profissional lá no chão, eu preciso que o meu profissional ele tenha a cabeça de CEO. Então, quando o profissional ele tem essa visão, o salão não precisa ficar desvalorizando, entende? Mas a prática aí do salão, desvalorizar a mão de obra do profissional, eu sou totalmente contra. Tem até uma situação que eu vi um vídeo e a mulher falava que
Quando você, profissional, aí chega uma pessoa melhor do que você, faz melhor do que você, fala, trata o cliente, você se sente meio ofendida. E eu já vi feedbacks, histórias disso, né? A pessoa, eu tirei porque ela tava com um serviço muito parecido que o meu e eu fiquei com medo de perder os meus clientes. Eu falei, primeiro, que a pessoa não tem a mentalidade de expansão, de ter uma pessoa ali do lado, quando eu não posso atender, a pessoa vai atender. Então, hoje eu tenho uma pessoa, assim, que realmente tá fazendo de tudo e quer melhorar. E, cara, que bom, porque isso agrega muito valor no serviço do meu estúdio, no nome do meu estúdio, porque qualquer coisa que acontecer ali é o meu nome. É a minha marca. Então, eu tenho que ter profissionais qualificados. É isso que eu levo. As pessoas já assemelham. Eu vou lá na Amanda porque todos os profissionais são padronizados, qualificados e o serviço realmente é bom. Nossa, eu fico cheia de orgulho quando as meninas fazem melhor que eu. Eu falo, graças a Deus, Nossa, continue sim. assim. Apareça umas 10 desse jeito. É porque a gente fica muito ali, tipo, eu tenho que atender só no operacional, só no operacional. Mas a gente pode focar em outras coisas. Sim, até porque Curso. pra gente desenvolver, pra ter cliente ali e tudo mais, a gente precisa estar fora do operacional. É, fora do operacional. Tanto para gestão, para a parte estratégica. Se você ficar o dia todo atendendo, você não vai ter energia para botar ali no seu negócio, ter estratégia. Então, tem que ter a cabeça um pouco mais leve, assim, não com tanta demanda. Muitas empreendedoras têm essa questão. É muita coisa para mim, eu tô afogada, eu não consigo nem postar, às vezes só posta lá no final do dia. Gente, correria, não deu para postar nada. Gente, quando eu olho isso, eu falo, meu Deus, apaga, porque realmente isso não passa credibilidade nenhuma no serviço, né? E como é que você faz isso, Dai? Separa. Você ainda tá no operacional, né? Pelo que você falou, e faz toda a estratégia, a sua gestão dentro do salão. A mesa, ela me conecta, né? Eu gosto do que eu faço. Eu não trabalho só por dinheiro. Eu gosto muito do que eu faço. Só que hoje meu fluxo ele é totalmente diferente. Eu atendo 2 clientes no dia. Né? Eu gosto de estar em contato com a cliente ali. Acho que isso é muito importante. Isso é a minha experiência, tá? Então dá super certo. E essa parte do marketing, eu tenho uma pessoa que faz o marketing. Certo? Então eu tenho uma pessoa que faz stories, posta antes e depois, posta foto. Então eu tenho isso. Só que quem tá começando às vezes não tem isso. Né? Ela tem que trabalhar, ela tem que postar. É difícil? É. Não é todo dia que dá para fazer e tá tudo bem. O que não pode fazer é desistir, desanimar, é se sentir culpada. Porque a mulher que ela tem o seu negócio, ela não é só um negócio, ela não é resumida só no trabalho. Ela é esposa, ela é mãe, né? Ela é a que cuida da mãe dela, que é idosa. Então, ela tem várias tarefas. Então, é aquilo. É onde entra a gestão financeira. Você começa com o que você tem, você vai fazendo uma certa... Logo no início não dá para fazer muita economia, porque é muito mais investimento do que guardando, de fato. Mas depois que você entende e você consegue fazer uma certa economia, você fala assim, caramba, eu preciso de ter uma pessoa para fazer o marketing do meu negócio. Aí você vai lá, paga uma pessoa para fazer um conteúdo. Aquilo que não é da sua alçada, não sofra. Pague alguém para poder fazer. Então, você pode atender, já atendo dentro da minha casa, entre aspas, eu já não tenho um custo extra. Então, já que você atende aí dentro da sua casa, no seu cantinho, chame alguém aí. Pega o dia que você tem uma agenda lotada e pede a pessoa para gravar uns conteúdos para você estar postando durante a semana, durante o dia, enfim. Eu acho que é difícil, mas tem que se organizar. Tem essa situação que eu falei de vir no final do dia e postar os stories, né? Realmente não tem tempo. Mas eu até falei com umas amigas minhas, né? Cara, se tem um dia que tá corrido, todos os dias vão ser corridos. A gente tem uma demanda muito grande, ainda mais para quem tem filho, tem casa, eu tenho marido, às vezes tem que fazer janta, aí fica coisa, passa coisa, mas beleza, o que que eu posso fazer com isso? Vou separar o quê? Um dia para eu poder organizar todas as finanças, programar um conteúdo, ficar na parte estratégica, para eu ter essa clareza, porque se todos os dias você tá ali no operacional, você não consegue ter essa mentalidade. Aí fica só apagando incêndio. Para que eu preciso estar na internet? Essa é a pergunta. Uhum. Se você tá ganhando dinheiro e tá satisfeita com o que você tá fazendo, você ia aparecer?
Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Quem tem que aparecer na internet? É quem quer explodir. Será que você tem a necessidade de aparecer na internet? Parece assim, que só é bom quem aparece na internet. Nem sempre, né? Isso aí. É o que eu falei minutos atrás. Tem pessoas que são maravilhosas, têm uma agenda lotada e não aparecem na internet. Agora, eu preciso, você que tá aí assistindo, você precisa aparecer na internet? Ou você pode ficar por trás do bastidor, estudando, fazendo o seu marketing boca a boca, prestando um bom atendimento, ganhando, faturando aí, ó, rios de dinheiro. Tá tudo certo. Agora, não, agora eu vou sair, vou abrir um salão, eu vou ministrar curso online. Aí é um outro negócio, eu tenho a necessidade de aparecer. Agora, fora isso, tem gente fechando o seu negócio porque não aparece na internet. E tá com a agenda cheia. E fica se cobrando. Uhum. Não faz sentido. Eu tenho umas pessoas, eu tenho agenda cheia e tal, Você mas eu tenho essa necessidade de aparecer. Aí eu, Por quê? por quê? Não tem sentido, A às não ser vezes, que você né? queira uma fama, você quer ser chamada para um grande evento, você quer sentar aqui e fazer um podcast, ser uma referência, ou quando você sente que você pode ajudar outras mulheres. Por isso que a nossa vida ela não tem que ser movida por um negócio, ela tem que ser movida por propósito. Certo? É um propósito? Ok, Deus vai te dar estratégia, você vai estudar, tá tudo certo. Agora, se a sua agenda tá lotada de cliente, tá confortável para você ali, você não tem pretensão nenhuma de montar equipe, de nada. Tem necessidade, a não ser que você queira migrar para um outro negócio. Aí fica sofrendo à toa. Exatamente. Eu acho que entra a comparação, né? É. Como para eu me justificar como melhor, como a boa, eu tô me comparando com a Amanda, então eu tenho que fazer melhor que a Amanda. Só que você não dá conta disso. Até porque a Amanda, ela tem uma vida, eu tenho outra. Eu sou mãe, tenho 2 filhas, sou casada, tenho um cachorro, tenho um gato. E a Amanda não, a Amanda é uma menina que acabou de casar, não tem filho, ela tem tempo para isso. São realidades diferentes. Mas eu já ouvi pessoas desmerecer isso sobre mim. Ah, mas é porque os pais dela têm dinheiro, porque meus pais têm um negócio, né? Um restaurante há 8 anos. Mas meus pais me ajudaram muito, eu tive estrutura. Só que eu quis fazer acontecer. Então, por muitas vezes, meu pai não era de me dar o dinheiro, vai lá e compra tudo do seu estúdio. Não foi assim. Até no meu começo, teve até uma situação engraçada que eu vou contar aqui. Eu saí do espaço da minha amiga, eu tinha R$1.200 para montar minha sala. E Deus já tinha falado que ele ia fazer, né, entregar a chave nas minhas mãos. E eu falei assim, tô feita, vou pedir meu pai aqui tanto, vou montar a minha sala e vou fazer acontecer. Aí eu fui, pai, então, vou montar aqui e tal, você poderia me ajudar com tanto valor? Ele, não, cadê o seu dinheiro? Aí meu mundo caiu. Eu chorei, eu falei, meu Deus. Mas hoje eu agradeço ele por ter feito isso. Porque só aí que eu vi a minha força, que eu corri atrás. Que eu fui lá, eu falei, o que eu preciso para juntar esse dinheiro aqui e montar a minha sala? Aí eu fui lá, montei um curso, não dava curso de design iniciante, montei um curso, 2 cursos em um, cobrei um valor ali, fechei 2 alunas e já foi o suficiente para eu entrar na minha sala. Eu falei, meu Deus, tá vendo? Se meu pai tivesse me ajudado antes, eu não teria visto essa força. E depois ele até me ajudou, já pagou curso pra mim. Então, assim, eu sou muito grata aos meus pais, né? Meu pai e minha mãe. Então, realmente são realidades diferentes, porque tem pessoas que não têm estrutura. Então, às vezes, fica se comparando muito. A mãe, que ela tem 2 filhos, tem uma rotina corrida, cuida de casa, não vai ter a mesma disponibilidade de investir numa carreira, às vezes, como a Lu investe, como eu vou investir, como você investiu. Então, são 2 extremos, né? Então, por isso que a gente tem que ter um entendimento da nossa realidade. Faz total sentido. Eu lembro no meu início, eu tinha acabado de ser dispensada de um estágio que eu fazia. Eu fiz menor aprendiz, depois fui para um estágio. E aí, 1 mês de estágio, a menina me dispensou. Eu tinha 18 anos.
E aí eu falei, gente, o que eu vou fazer da minha vida agora? Porque eu era uma pessoa que eu queria andar bem, andar bonita, e não dá pra mulher andar bem bonita não recebendo nada. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, gente, vou fazer curso de cabelo, vou começar a fazer isso daqui. E aí eu tava sem dinheiro nenhum também. Eu falei, pai, você me dá o dinheiro, eu vou te dar a metade. O resto você se vira. Os pais são ótimos. Aí eu peguei... Não, mas meu pai sempre foi desse, de me impulsionar, de falar, você se vira, o mundo é pra você, não é meu. Eu tô tentando fazer o meu aqui também, tô correndo atrás. E eu não quero que você se torne uma pessoa preguiçosa ou folgada. E aí ele falou, eu vou te dar... Eu lembro que era na Embeleze. Aí ele me deu, acho que a primeira parcela do curso. Era um curso de 2 anos. Aí eu falei, nossa, e agora? Como é que eu vou pagar o restante? Mas pelo menos a primeira eu fui. E eu lembro que eu chegava na aula e falava, olha só, eu preciso aprender logo, porque eu não vou ter dinheiro para pagar a próxima. Eu preciso saber fazer uma escova, pelo menos fazer alguma coisa. E a mulher querendo me levar caderno, teoria, e 1 mês de curso já. Falei, não, olha só, o que eu preciso? É um produto com esse fulano que eu posso comprar? Ela, não tá na hora ainda. Falei, mas meu amor, não é na hora. Eu preciso do dinheiro, não vou ter. Aí eu lembro que ela me passou um contato de um fornecedor do alisamento que ela vendia. Eu peguei e falei, R$50, quem quer fazer alisamento? Postei no Instagram. Apareceu um monte de menina. Eu falei, gente, vocês são doidas, né? Porque eu não sei fazer nada ainda. Eu falei, é teste. Aí as meninas veio. Apareceu, tipo assim, umas 5 meninas. Aí eu lembro que eu fiz as 5, toda empolgadona, comprei a chapinha. Eu lembro que eu peguei um cartão de alguém, comprei a chapinha, o secador. Aí elas foram lavar o cabelo. Você acha que alguma pegou? Ninguém. Voltou todos os cabelos, tudo cacheado. Falei, meu Deus, isso aqui não é pra mim. Aí eu fiquei desesperada. Aí meu pai falou, não, você não vai desistir, você vai fazer de novo. Aí eu respirei fundo, eu falei, não, vou marcar tudo de novo. Aí eu lembro que eu olhei vídeo no YouTube. Às vezes a gente não precisa investir tanto num curso. Talvez o que a gente olha ali, dá pra quebrar um galho pra você fazer um dinheiro que seja, pra você conseguir investir num curso de verdade depois. Aperfeiçoar, né? E aí eu fui, olhei no curso e falei, acho que é isso daqui. Perguntei à professora que eu tinha acesso a ela. Ela faz dessa forma, pega uma mexinha mais fina, algo assim. Aí vai eu de novo, atendi a 5 clientes. Aí eu falei, vamos lavar aqui na hora também, porque eu quero saber se esse negócio vai pegar direito ou não. Lavei, pegou tudo. Aí eu falei, gostei. Aí eu peguei aquele dinheiro lá delas, já paguei a outra mensalidade do curso. E assim foi. O curso eu não continuei, porque eu achei um curso de 2 anos para cabeleireiro algo sem noção. Muito tempo para você ficar ali aprendendo algo muito devagar. O curso tem que ser prático, tem que ser rápido. Você vai, se aperfeiçoa ali em loiro ou no alisamento. Eu falo direto com as minhas meninas do salão. Eu falo, gente, o cabeleireiro que faz tudo. Porque tem o profissional que faz tudo. Cabelo, faz unha, faz sobrancelha, faz cílios. Porque existem isso. Acaba que a pessoa não se aperfeiçoa em uma coisa só. E faz tudo mal feito ou tudo, tipo... Não fica perfeito uma coisa. Então, eu sou muito do tipo, se aperfeiçoa em uma coisa. E como eu queria alisamento para minha carreira, eu saí desse curso, fiz um curso depois de aperfeiçoamento em alisamento, aprendi as técnicas que eu queria e meti as caras. Então, tipo assim, a ajuda do meu pai tive, mas ele me ensinou realmente a força que eu tinha. Você dá um jeito, e realmente eu dei. E tô aí já há 10 anos, 2 salões, graças a Deus. E com essa história aí, com tanta força, né? Uhum. Realmente, tem meninas, né, que tem muito apoio, às vezes muita ajuda financeira, aí o pai dá tudo, e não tem essa mentalidade. Aí várias pessoas começam um curso, não deu certo, começa outro, paga outro, aí faz outro, aí faz outro, e nada dá certo. Mas se você fizer ali, não, eu só tenho isso aqui para fazer acontecer. Por isso que é melhor quando a gente não tem dinheiro e faz algo ali, tem que fazer acontecer, ou senão não vai. Senão acabou. Acabou tudo. Do que ficar tentando e tendo recurso para isso. É verdade. Vamos lá, de mais uma pergunta polêmica. Comissão alta cria profissionais acomodados? O que você acha em relação a isso? Não tem como você dizer que a comissão alta vai criar um profissional acomodado. Acho que isso não é uma afirmação, né? Isso também não é uma verdade, né? Pelo menos o que eu vivo hoje lá no salão não é isso, não, né? Mas o profissional que entende que ele ser bem comissionado, ele também estaciona no lugar, isso não vai perdurar por muito tempo. Sim. Né? Daqui a pouco essa conta vai chegar. Novas técnicas vão aparecendo, novos produtos vão aparecendo, mas existe esse tipo de profissional?
Acredito que sim. Mas logo isso não fica por muito tempo. Ainda mais no mercado que hoje se atualiza tudo o tempo todo. Muito Né? rápido. Então, Toda hora é um ativo diferente, é um produto então, um diferente. profissional que recebe uma comissão muito alta e ele se acomoda, ele pode até se acomodar, sim, mas não fica por muito tempo. E logo ele vai perceber que é por conta disso mesmo, porque não se aperfeiçoou, porque não estudou, porque não inovou e a Tá conta chega. estacionado, né? É. Você acha que o profissional ele chega pronto ou ele precisa ser treinado em alguns casos? Porque quando você erra na seleção, você tem que investir no treinamento, né? E como é essa questão lá no Brie hoje? Como funciona para você? Então, é muito complicado, né? Para salão, você lidar com prestador de serviços, né, Amanda? Vamos ser francos, todo mundo aqui. Às vezes o salão, ele vai lá e investe tanto no profissional, e aí quando o profissional ele começa assim, a se destacar, o que ele faz? Vai embora. Ele vai embora. Vai embora. Isso é um assunto polêmico. Nossa, demais. Então, às vezes o salão ele não investe no profissional, não é porque ele não quer, é porque o salão já identificou que aquele profissional já deu a deixa de alguma coisa que quando ele houver algum atendimento, alguma melhora, ele vai deixar o salão. O que o salão ele cobra do profissional é o aperfeiçoamento. Então, é uma política do salão. Olha, você está trabalhando aqui dentro do salão, o salão tem uma secretária, tem um bom atendimento, tem um lavatório com água quentinha, tem um espaço aconchegante para o teu cliente. Então, você tem um comissionamento, a gente tem uma estrutura de cliente legal. Então, o que o salão ele pede é que o profissional se aperfeiçoe. Para o profissional hoje para o salão hoje pegar um profissional e treinar ele, isso tem que ter contrato. Porque investimento no profissional, às vezes, ele é alto. Às vezes, não é nem dentro do seu estado, é fora. Então, para o salão fazer isso, tem que ter um contrato ali amarrado de ambas as partes, né? Para que nenhum dos dois saiam ali no prejuízo. Teve até uma empresária que me deu uma ideia, falou sobre essa questão de contrato e formalização, né? Você vai investir no profissional, você vai colocar em contrato, né? Que esse profissional vai ficar com você 1 ano e vai cumprir ali com aquele 1 ano por conta do curso, né? Também que você deu, ou a mentoria, algo específico. E até nisso, Amanda, a gente tem que tomar também cuidado, porque você não pode fazer um contrato de fidelidade demais, não. Sabe? Isso também tem vias, de fato, que se ele quiser rescindir o contrato, ele pode literalmente rescindir mesmo. Ninguém é obrigado a ficar em lugar nenhum, nem quem é CLT. Imagina quem é um prestador de serviço. Então, assim, a parceria entre o salão e o profissional, às vezes ela é muito mais emocional de início do que contratual, certo? Então, dificilmente você vê um salão que literalmente investe no profissionais. Os grandes salões de beleza, Amanda, eles exigem que o profissional faça de 1 a 2 cursos no ano para continuar ali. E isso é o do profissional. Sim, verdade. Não é do salão. Exatamente por conta de custo, sai do caixa do salão. E aí o profissional ficou lindo, maravilhoso, fazia isso, agora faz isso, bombou, e o profissional vai lá e sai. É um risco. Agenda cheia significa lucro de verdade? Não. Agenda cheia não significa lucro de verdade. Certo? Nem sempre. Claro, nem sempre. Eu tinha uma agenda cheia e eu tinha lucro de verdade, porque eu prestava um bom serviço. Quem não presta um bom serviço tem agenda cheia por conta de promoção. Ou tá com agenda mediana ali, ou tá iniciando, às vezes é um profissional que ele é bom, mas ele tá ainda galgando, tá ainda buscando o seu lugar. Mas agenda cheia nem sempre é questão de lucro, é ter dinheiro na conta, não. Isso é um mito. Muitas profissionais querem empreender, mas poucas querem aprender gestão, cuidar do negócio. Você concorda? A gente até falou sobre isso, né? Que muitas querem
empreender, querem um dinheiro, querem as clientes, mas não querem aprender essa gestão. Por isso que os negócios acabam não dando continuidade, né? Você quer abrir um negócio, tá tudo certo, mas é aquilo que eu falei, né, minutos atrás. Você começa dentro da sua casa, com a estrutura que você tem, depois você quer sair. Só que ela não faz uma conta básica, né, de quanto que eu preciso faturar mês. Lembrando, gente, que faturamento não é lucro. Sim. Tá? Tem gente que mistura faturamento com lucro. Não, faturamento é aquilo que você precisa para manter o seu negócio de pé, tirando o teu lucro. Então, até trouxe uma pesquisa recente, né, de São Paulo, foi feito um estudo, agora eu não me recordo qual é o jornal, mas uma coisa que poucos profissionais têm visão e preocupação. Uma das coisas é imposto. O sócio. Imposto, né? Como que tá a nossa carga tributária? Então, você tem que entender da sua técnica, você tem que entender de guardar um dinheirinho para você poder fazer um investimento e você tem que entender como que funciona a compra do seu produto, por exemplo, para você poder tirar o teu lucro no final das contas. Porque o imposto, ele é uma cadeia. A indústria paga imposto, né? O fabricante paga imposto, a indústria paga imposto, quem distribui para você, o distribuidor paga imposto, eu compro, eu pago imposto que sou consumidor e o meu consumidor final, que é o meu cliente, também paga imposto. Então, hoje, empreender no nosso país, ele é muito desafiador. Você tem que entender do seu negócio, você tem que saber fazer o seu cabelo, mas você tem que aprender a lidar com a matemática ali, que é o que vai sustentar o seu negócio financeiramente falando. Sim. E é um dado importante do Sebrae, Amanda, que 60% das empresas que abrem na área da beleza, elas não ficam durante 5 anos. E 30% delas fecham no primeiro ano. E não é por falta de talento, é por gestão financeira, não se especializa no seu negócio. E o terceiro, pasme, falta de posicionamento, estratégias. E quando você fala de estratégia, você está falando de posicionamento. Como você vai adquirir mais clientes para o teu salão, para o teu espaço, para a tua casa, enfim, onde você atende. Então, a gente tem que entender sobre isso. Eu preciso ter que estudar o mercado financeiro? Não. É como eu vou diluir isso dentro do meu negócio. Um produto de selagem de 1 litro faz quantos cabelos? Você sabe o quanto que você paga na grama do teu produto? Hoje eu sei, antes. Você não tinha isso. Então, quem vai pagar a grama do teu produto? É o cliente. Isso tem que estar embutido no valor que o seu cliente vai pagar ali na mecha, ou na selagem, ou na sobrancelha. Porque senão você oferece cappuccino, espaço maravilhoso, internet, sei o que, a conta não fecha. Tem muito glamour, mas não tem lucro. Porque até o cappuccino tem que estar na conta. Tudo tem que estar na conta, né? E a grama. Lá no salão, por exemplo, o cliente, ele paga pela grama do produto, ele paga pela toalha que ele usa, que enxugou o cabelo dela. O meu shampoo é fracionado, o meu condicionador é fracionado, a minha máscara é fracionada. Por isso que tem vários procedimentos dentro do salão que ele é a partir de. Por quê? Porque o custo daquilo ali é o cliente que paga. Porque se eu falar o valor de quanto eu quero receber e o profissional quer receber, e eu não ter isso calculado, eu não consigo saber o quanto aquele produto de 1 litro me fez render. Quantos cabelos ele fez. Certo? Quantos cabelos, quantas unhas aquele litro de acetona fez eu. Aí ali, sabendo fracionar isso, eu sei o quanto que eu vou aumentar no meu cabelo, qual é o ajuste que eu vou fazer para ficar bom para o salão, bom para o profissional e bom para o meu cliente final. Perfeito, Dai. Qual foi a sua pior decisão que você já tomou no seu negócio? A pior decisão, gente! Nossa, polêmica essa, eu já tomei no meu negócio, é de postergar, sabe?
O Brie, quando ele já era uma vontade de anos atrás. E eu posterguei muito isso. Acho que foi a pior decisão, é quando você adia algo que está ali na sua frente, na cara. Aí lá na frente você paga o preço em relação a isso. Eu acho que é bem isso mesmo. Do mais eu não aqui agora, assim, eu não me recordo, não. Acho que de adiar, como várias coisas na nossa vida, né? A gente acaba adiando por medo, por insegurança, por aceitação, né? E lá na frente você fala, caramba, foi a pior coisa que eu fiz, foi ter adiado. Mas que bom que eu iniciei, né? Eu não desisti, eu fui lá e iniciei. Ótimo. Que conselho positivo e negativo você daria para quem quer iniciar com o empreendedorismo? Um conselho positivo? Comece agora. Ah, mas o Brasil, a economia, meu amor, tá? A economia tá complicado mesmo. Nosso país está passando por uma crise muito grande. Mas se a gente for olhar a crise, olhar as circunstâncias, a gente não faz nada. Exatamente. Então comece, né? E qual foi a outra pergunta? Conselho negativo. Um conselho negativo? Como você dá um conselho negativo para uma pessoa? Porque na questão do empreendimento, igual a gente estava conversando, o propósito do podcast não é só levar também aquela fantasia, sabe? Porque a gente tem algumas coisas ruins no empreendimento, né? Mas que a gente consegue vencer com as coisas positivas, né? Então vamos lá, se for para eu dar um conselho negativo... Então não é nenhum conselho. Eu acho que não é nenhum conselho, se eu posso dar assim passar uma experiência que eu tive, alertar, eu acho que é mais um alertar, acho que encaixa bem nessa pergunta, tome cuidado com quem você escuta. Sabe? Porque quando a gente vai abrir um negócio, se for uma Daiane da vida, você acaba contando para Deus e o mundo. Eu amo contar. E às vezes você conta para quem não mereceu ouvir. E aí quem não merece ouvir acaba dando uma negativa que para você que foi contar com tanta expectativa, você foi contar para aquela pessoa que você fala assim, nossa, ela é tão importante para mim, aí na hora que ela vê com a negativa, sua energia baixou. E dependendo do que a pessoa fala, você nem abre o seu negócio. Então, escute menos as pessoas. Pessoas que não produzem. E peça mais conselhos para quem está no teu ramo, quem venceu na vida. Você entende? Eu não posso pedir um conselho de empreender para pessoa que senta comigo, toma um vinho, joga a conversa fora e não empreende. Que conselho que ela vai me dar? A pessoa que não construiu nada, que não chegou onde você quer chegar. Às vezes ela até construiu, ela tem a casa dela, tem o carro dela, mas ela não é empreendedor. É verdade. Ela não vive a minha realidade. Então, que conselho ela vai me dar? Agora, eu posso pedir conselho para quem hoje tem a sua empresa, mas quebrou. Lá atrás ela quebrou. E eu falo assim, caramba, Lu, você que chegou, você tem 2 salões aí, com uma equipe maravilhosa. Me fala, amiga, como que você chegou? Quais são os desafios que você teve? Caramba, eu tô passando isso lá no salão, Lu. Eu não tô conseguindo lidar com aquilo. Então, o problema não é você falar, é com quem você vai falar e quem você vai escutar. É quem já passou pelo processo, é quem venceu, ou ela tá passando junto com você. Então, escute menos quem não está na tua área e escute mais quem está passando ou já passou dessa fase, está melhor, digamos assim, né, do que você. Quando a gente tá no mercado da beleza, tem essa necessidade de mercado, né, da gente se posicionar, de estar em eventos, de participar de eventos de empreendedores, enfim. E como isso ajuda? Por quê? No nosso meio, quando a gente está iniciando, a gente não tem muito acesso a empreender, a amigas, às vezes, empreendedoras. Hoje eu tenho, porque tem tempo que eu empreendo. Mas quem está iniciando é muito importante. Às vezes você acha eventos com valor acessível para você poder participar. E isso te traz o quê? Uma mentalidade diferente. Igual eu estava no evento e teve uma mentoria e a gente fez questão de evento online, né?
acompanhamento online. Aí as meninas falavam, nossa, eu tô passando, às vezes uma pessoa estruturada no Instagram e tal, tô passando por isso e por isso. Eu falo, gente, eu também passo por isso. Aí você vê que ninguém é perfeito. Porque no Instagram a gente não demonstra muito essa fragilidade. Então, estar nesses ambientes impulsiona também a gente. A gente coloca ali, não, eu também passei por isso, mas eu venci, eu consegui fazer isso com a minha equipe, deu super certo. Então, ele tá levantando umas às outras. Eu tenho amizades que elas me perguntam, né, como eu fiz. Então, eu tô sempre ali tentando orientar também, porque se aconteceu na minha vida, pode acontecer na vida delas também. Eu concordo Com plenamente certeza. com você. Acho que quando você não tem acesso a um grupo de network, certo? Eu, quando comecei a fazer unhas, eu não tinha amigas que eram nail design, que tinha salão, nem nada disso. Eu comecei a me ingressar nisso através de virtualmente. Como que você começa um negócio? Como que você muda a sua mentalidade, sendo que você não tem um círculo de amigos, né, do seu nicho? É virtualmente. Primeiro você começa a assistir outras pessoas e depois você começa a participar de movimentos como esse. Mas os movimentos são muito poucos. São muito poucos. Hoje mesmo no nosso estado tem pouquíssimos movimentos na área da beleza. Muito pouco. Até mesmo de empreendedorismo. É muito pouco. Mas a gente tem uma arma muito importante de crescimento. É a internet. Então, quem eu estou consumindo na internet? É a Virgínia? Não. Eu estou consumindo é a Amanda. Se eu sou de profissional de cílios, eu vou começar a consumir seu conteúdo. Mesmo não te conhecendo, eu estou aprendendo. Eu estou mudando a minha mentalidade, o meu conceito, aquilo que estou desmistificando várias coisas na minha cabeça. Então, mesmo você que está nos assistindo, onde você mora, não tem acesso a esse tipo de evento, não tem acesso, você não tem um ciclo de amigos que é da sua área, a internet é o primeiro passo. E depois ali você vai fazendo investimentos, viajando para fora. Tem pessoas que viajam para outro estado para participar de grandes mentorias e por aí em diante. Até teve uma aluna minha essa semana que eu dei o curso de Brown, né? Ela falou, Amanda, eu te sigo tem muito tempo, eu acompanho seu trabalho, eu gosto muito, e só de ver os seus stories eu já consigo aprender, eu já consigo mudar algo da minha técnica. Aí ela mostrou uma foto, ela falou bem assim, tá vendo essa foto? Eu fiz igual você fez. Então, às vezes, é inspirar mesmo, né? Dar ali algo positivo para aquela pessoa, então faz total diferença, né? No nosso negócio. Perfeito. Vamos ler as perguntas da caixinha. Das caixinhas de Nós fizemos uma caixinha de perguntas para as meninas perguntarem o que elas queriam saber de você, Dai. Nós colocamos lá, o que você perguntaria pra Dai? E choveu perguntas. Polêmica pra quem é mamãe. Maternidade e empreender. É forte. A maternidade, tem que existir não é perfeito, mas tem que existir um certo equilíbrio, né? Eu costumo dizer para as minhas clientes o seguinte, tem mulher que se cobra muito, né? De estar dentro de casa, de dar atenção aos filhos, se cobra de ter aquele tempo de qualidade, aquele tempão com os filhos, e não é bem assim. Você precisa de ter tempo de qualidade com o teu filho. Por exemplo, eu passo a maior parte do meu tempo, assim como a Lu falou, trabalhando. Então, quando eu estou dentro de casa, eu ligo uma música, eu faço um cinema, uma bacia de pipoca. Você entende? Eu promovo um evento dentro da minha casa com as minhas filhas. É 2 horas que eu tenho? É 2 horas ali. É o jantar na mesa. É de saber como que foi o dia. Eu tenho uma de 15 anos e uma de 10. Então, com minha filha, como é que foi o seu dia? Então, a gente tem aquele tempo ali, que é pouco durante a semana, e no final de semana a gente acaba compensando mais. No domingo, vai no cinema, vai num parque, passeia, vai almoçar fora. Então, conciliar maternidade e trabalho não é fácil, mas é o que eu faço com o pouco de tempo que eu tenho. Acho que é bem isso, né? E deixar claro pro teu filho, a mamãe tá saindo para trabalhar, é assim, assim. Deixar o seu filho a par de tudo que tá acontecendo. E o trabalho não ser um fardo na vida dele. Falar assim, nossa, eu não tenho a minha mãe, nossa, minha mãe trabalha o dia todo. Por quê? Às vezes a mulher chega em casa, ela só quer tomar um banho e dormir. Então, o seu filho cresce com a ausência materna.
Agora, quando você chega em casa cansada do trabalho, mas mesmo assim, você faz lá a jantinha que ele gosta, você trouxe o sorvetinho que ele gosta de tomar, senta junto no sofá, assiste um filme e faz isso junto, eu acho que é mais pelo tempo de qualidade mesmo. Como é isso com você, amiga? Porque eu ainda não sou mamãe. Eu sei que você Não. é. No início, porque o Theo vai fazer 4 anos domingo agora até, né? Foi bem desafiador, tipo, a questão de rede de apoio, né? Eu lembro que durante um ano inteiro, desde quando ele nasceu, eu voltei já a atender com 20 dias pós-parto, né? Porque as contas não vão esperar, os boletos não esperam. Então, eu 20 dias fiquei em casa, depois voltei e eu levei a minha mãe e levei um quarto pro Theo pra dentro do salão. Isso. Então, ele ficou lá um ano. Todos os dias eu levando ele pro salão. Eu pedindo licença pra cliente, falar, olha, eu vou dar um peitinho aqui rapidinho e já volto. E foi assim, aí depois de um aninho ele já foi pra creche, aí eu consegui ter uma flexibilidade melhor de horário, né? Ficava integral. E eu escolho não me pôr numa posição de tipo, nossa, tô perdendo ali o dia inteiro com meu filho. Eu não tô, porque eu tô fazendo de tudo pra criar uma facilidade para ele no futuro dele, né? Não que eu vou dar as coisas de mão beijada, mas eu tô tentando fazer com que eu consiga pagar uma escola boa, que ele use roupas boas. Então, eu tô dando o meu melhor no que eu consigo ser melhor. E quando eu tenho o meu tempo com ele, eu tento me dedicar 100% a ele. Quando eu comecei a ser muito procurada para fazer unhas, a Laura era um bebê de colo. Certo? Quanto tempo? Laura tinha um bebê de colo que foi assim, ela tinha um aninho e pouco. É um bebê, né? De colo. Depende muito de você. Até hoje, ainda. com 4, é um bebê. É um bebê de Então, o que eu fazia? Como eu atendia dentro da minha casa, a parte da manhã, eu cuidava da casa. Cuidava da casa, limpava a casa, toda a rotina da casa. Laura dormia de 1h da tarde às 4h da tarde. E ali eu já atendia 2 clientes. Uhum. E aí, quando a minha agenda começou a encher, quando eu comecei a ter procura todos os dias, eu chamei a minha mãe para poder trabalhar na minha casa, pagando ela mesmo. Uhum. Porque eu entendi o jogo. Se eu tô tendo procura todo dia e eu consigo atender de 2 a 3 clientes, opa, eu chamando a minha mãe, eu tenho a parte da manhã também. Nossa. Então, aí eu chamei a minha mãe para trabalhar lá em casa, para cuidar das coisas, me ajudar. Então, eu passei a ter a parte... E o que eu fazia quando eu não tinha cliente a parte da manhã? Eu gravava um stories, eu gravava um conteúdo, eu mostrava o esmalte que eu comprei na lojinha, marcava a lojinha. Eu mostrava o glitter que eu tinha comprado novo, a cartela de adesivo. Então, eu estava em movimento. Então, é fácil? Não é fácil você conciliar a maternidade, mas é aquilo que você falou. Eu me coloco no lugar de vítima e choro, e não saio do lugar. Ou eu faço, qual é o tempo que eu tenho para investir? Outra coisa que é muito importante, você manter uma rotina. Se você acordava às 8h da manhã, você vai acordar às 6h da manhã. Então, eu tinha uma rotina. Era sacrifício? Era. E eu não tinha meu marido em casa. O Ivan trabalhava viajando, só chegava fim de semana em casa. Era eu cuidando de 2 crianças e um cachorro. Então, assim, eu tinha uma rotina. Você tem que sair da zona de conforto. As pessoas querem crescer, mas não querem sair da sua zona de conforto. Não quer pagar o preço, né? Então, eu tinha uma rotina. Cuidava da minha casa de manhã. À tarde, Laurinha dormia, cuidava de 2 a 3 clientes, que às vezes ela acordava e ficava super tranquila, atendia mais uma cliente, terminava de atender minhas clientes, ajeitava a casa de novo, fazia uma janta para sobrar no outro dia no almoço. E foi assim, Amanda, durante quase 3 anos. Aí, claro, com 1 ano, a mamãe, né? Eu comecei a atender de manhã, a mamãe cuidou da casa toda. Mas o nível de responsabilidade, quando você tem uma pessoa dentro de casa, não diminui muito. Porque quando a pessoa vai embora, você continua ali. Então, assim, é fácil? Não, mas é possível. Com organização, parceria, enfim. Verdade. Outra pergunta. A Bia perguntou, saúde mental vezes trabalho. Essa questão realmente, com as empreendedoras, é polêmico. Saúde mental que você fica tanto naquela que eu preciso produzir, eu preciso ser a melhor, eu preciso engajar, eu preciso... que você esquece de que você precisa descansar. Você esquece que você precisa esticar a sua perna no sofá e assistir um filme na Netflix. Você esquece que você precisa sair para almoçar fora e dar atenção aos seus filhos, levar eles no cinema para assistir o filme que lançou. Você esquece de você mesmo.
Então, assim, saúde mental e trabalho, é uma combinação muito boa. Mas ambos você precisa se respeitar. Você não é uma máquina o tempo todo. Então, eu acho que a grande virada do empreendedorismo é isso. É você não ser deixada ser engolida pelo trabalho. É ter um equilíbrio, né? Você tem que tentar pelo menos manter. Se a sua semana, durante a semana, foi bem corrida, tenta se organizar na próxima semana de você ficar, de repente, a parte da manhã, 2 vezes a semana em casa, para você relaxar, dormir um pouquinho mais, de você relaxar com seus filhos, ajeitar a casa, ir ao médico. Tem empreendedor que não vai ao médico, não vai no ginecologista, não vai no... Esquece da sua saúde, depois lá na frente a conta chega. Então, assim, tem que manter aí, tentar manter um equilíbrio. Então, quando você tem uma organização da sua agenda, você consegue ali manter esse equilíbrio, sim, acho que dá, sim. Com certeza. A Ana Barcelos perguntou, Stories vende? Como usar os Stories para lotar a agenda? Acabei de falar, né? Vida real, né? Vida real. Mesmo sem atendimento, está ali em constante. Exato. Eu acho que para você lotar a sua agenda, você não precisa ter uma agenda cheia. A pessoa fala assim, nossa, mas para eu lotar a agenda eu tenho que ter cliente. Não, você não tem que ter cliente. Para você lotar a sua agenda, você pode abrir um vídeo com um assunto polêmico, desmistificar algumas coisas, pegar uma modelo para poder mostrar um antes e um depois. Então, eu acho que tem várias formas, mas o Stories, ele vende. Vende. O feed não vende, tá? A taxa de conversão do feed, ele é muito mínima. Eu acho que o feed é um catálogo, né? Você deixa ali para quando o cliente abre e vê, mas o Stories... É porque o cliente, ele não compra por fotografia, ele compra por conexão. Ele até gosta do trabalho que ele vê no seu feed, mas ele gosta de te ouvir. Porque ela contrata você pela confiança que ela ouviu você falar. Você pode ser boa, mas se você não mostrar empatia, tem cliente que não vai fazer. Tem aluna minha que fala, eu quero dar curso, como eu faço para dar curso? Aí você olha lá, o feed, não tem um vídeo falando, não tem um stories falando, dando alguma dica, falando sobre algum produto. E como é importante, porque a pessoa que está do outro lado do telefone, ela tem que olhar e se identificar com você. Ela tem que ver a forma que você fala, a forma que você se posiciona. Isso aí, o Stories ele vende porque é conexão. As pessoas hoje querem conexão, certo? Não quer só algo com grandes produções, ela quer vida real mesmo. Então, Stories vende, mas para não ficar cansativo, você tem que ser estratégico, já que você quer vender pelo Stories. E é isso, gente. Dai, nós adoramos. Foi um prazer ter você aqui. E para quem gostou, nos siga nas redes sociais, né? O Empreendedora Seu Cast. Curte a nossa... segue a nossa página no canal do YouTube. Porque esse vídeo completo vai para o nosso canal no YouTube. E é isso. Foi um prazer. Nossa, eu amei. Eu também amei. Eu peguei vários insights. Eu acho que eu aprendi mais do que ela ensina. Exatamente. Loucura. Então, para as meninas que vão assistir, as empreendedoras, e para mim também. Nossa, foi extremamente necessário. Eu também. Eu quero te entregar uma lembrancinha. Só um símbolo do podcast mesmo. Foi com muito carinho que a gente fez, só para marcar mesmo esse momento. E acho que você vai amar. Acredito. O Guilherme vai trazer aqui. Mas eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram. Espero ter contribuído para o podcast de vocês. Eu acho que outras pessoas precisam, né, saber como que é a vida real de um empreendedor. Tem os seus pós e contras de um empreendedor, mas... Ai, gente, que lindo! Lindo. Acredito que você já deve ter vários, né? Mas não tenho esse. É o único, gente. Lindo. Amei. Ai, perfeito. Amei. Que você gostou. Amei mesmo. Então, assim, espero que eu possa literalmente ter contribuído para o crescimento de muitas mulheres, né, que estejam pensando em crescer, iniciar o seu negócio, ou para aquelas que já estão no seu negócio e estão encontrando dificuldade, deixando claro que eu sou uma pessoa comum, eu também tenho os meus desafios, eu também tenho as minhas dificuldades, mas o que me move é o alvo. Qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar?
Então, eu acho que quando você tem isso muito nítido na sua cabeça, você começa a estudar, você começa a correr atrás, você começa a inovar, você se movimenta, né? Então, é muito bom. Seja empreendedor do seu próprio negócio, é uma delícia, é muito bom, muito bom. A liberdade que a gente tem de horário, né? De trabalhar com o que a gente Ai, gosta, gente. de atender o cliente, ele sentir a transformação, é realmente muito E o que eu posso gostoso. falar para você que tá aí do outro lado, mulherada, agora trazendo pro meu nicho que era da beleza. Quando você se cuida, quando você se vê, quando você se cuida, a sua autoestima, seu cabelo, sua sobrancelha, seu rosto, não ache que isso é um supérfluo. Não acha que isso é vaidade. Isso é posicionamento e poder. A mulher, quando ela se arruma, ela se sente poderosa, ela se sente criativa, ela se sente confiante. E é um dado muito importante, antes da gente terminar, tá uma onda de feminicídio no nosso país. E acredite, a mulher, quando ela tem a baixa autoestima, ela começa a aceitar qualquer coisa de qualquer homem. Então, quando ela não trata de si, ela começa, o que vier, ela absorve. Então, tem vários estudos que dizem, Amanda, por exemplo, que a mulher com baixa autoestima, a mulher que não se cuida, a mulher que ela não se olha, ela não se observa, ela acaba sendo uma presa fácil na mão de pessoas de mau caráter. Então, assim, beleza nunca foi um supérfluo. Muito pelo contrário. Beleza sempre foi identidade. A mulher nasceu para ser linda, para andar bem alinhada, para ser bem valorizada, para ser exemplo para os seus filhos. Como que o seu filho hoje te olha? Te olha como? Nossa, mamãe, você tá linda. Ou seu filho fala, nossa, minha mãe é feia, minha mãe tá acabada. Porque também o teu filho olha aqui o que é uma mulher que se arruma. As minhas filhas olham. Então, assim, vai lá, levanta, faz o seu cabelo, corta, né? Faz aí, quem tá precisando fazer uma selagem, faça uma selagem. Procure, né, melhorar a sua autoestima, que quando existe uma mulher confiante dentro de casa, o marido ganha, os filhos se tornam confiantes. Verdade, E isso muda. tudo começa externo, tá? Às vezes começa por uma simples base, um simples blush e um cabelo penteado. A energia muda, tudo muda. E a partir dali a mulher, ela não se apresenta, ela ocupa um espaço. Nossa, Acho que é isso. que palavra. Uhum. Muito Já obrigada. pensava, Vamos eu encerrar parabéns. agora, meninas. E até o próximo episódio. Estamos muito ansiosas para o que vem aí. Primeiro de muitos. Tchau, Simone. Tchau.